Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja louvado pelo privilégio de estar aqui com você mais uma vez, para juntos nós louvarmos o nome do Senhor, orarmos e também estudarmos a Santa Bíblia. Tá tudo tranquilo aí com você? Tá descansadinho? Tá em paz? Tranquilão? Eu confesso que hoje estou assim meio cansadinho. A rapadura é doce, mas não é mole não, né? Sabe que eu estou dizendo isso porque outro dia eu vi alguém numa das redes sociais dizendo assim: ô pastor, deve ser muito mole ficar aí pregando na TV, só no ar-condicionado, na moleza. Ai, ai. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Bom, mas eu também não estou reclamando, não. É realmente um privilégio estar aqui e pregar, mas é uma responsabilidade imensa. Eu preparo meus conteúdos, mensagens para a TV, para o rádio, para a internet. São 52 mensagens na TV por ano, de 180 a 200 mensagens para o rádio no ano e 365 vezes eu gravo mensagens para a internet. Um dia, uma mensagem para cada dia do ano na internet. Não é fácil não, mas olha, é tudo pela graça do Senhor. É Ele quem nos dá saúde, nos dá forças, nos dá sabedoria. E além do mais, todas essas mensagens, seja para a TV, para o rádio ou para a internet, são baseadas na Santa Bíblia e a Palavra de Deus é um tesouro de valor inestimável. O conteúdo da Bíblia é suficiente para pregar dezenas, centenas, milhares e milhões de sermões. Porque é o livro dos livros, é a maior fonte de conhecimento e sabedoria disponível a toda a humanidade. Me entristece pensar e ver que há muita gente nesse mundo que despreza a palavra do Senhor. Tadinhos deles. Eles não sabem o que estão perdendo, até porque se conhecessem de fato a palavra de Deus, não a perderiam, não a desprezariam, porque a palavra de Deus é o que há de mais sublime à disposição da humanidade no que diz respeito ao conhecimento. Deus abençoe, que Ele renove suas forças como tem renovado as minhas e que Ele nos ajude a estudarmos e compreendermos sempre a sua palavra. Como diz o salmista, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero oferecer um presente para você muito especial, que está aqui nas minhas mãos, a revista Esperança, Eu Creio. Eu não sei se você já solicitou, já recebeu esse material. Se já, eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado por ele, pelo conteúdo magnífico que está aqui nessa revista. São temas bíblicos apresentados de uma maneira muito clara, para que nós consigamos compreender. Você estuda a revista com a Bíblia ao lado, comparando os textos bíblicos e orando e pedindo discernimento a Deus.
E esse material vai cumprir o seu propósito, que é aproximar você mais do seu e do nosso maravilhoso Deus. Solicite a revista Eu Creio, Esperança Eu Creio, toda baseada na palavra do Senhor, e nós vamos enviá-la gratuitamente para você. É só você entrar nesse site que você vê aí na sua tela, novotempo.com/escola bíblica, isso, novotempo.com/escola bíblica. Você entra nesse site, faz um cadastro rapidinho para que você possa solicitar a revista, e tem a opção também de você mandar uma mensagem de texto para a gente através do WhatsApp, o número você vê aí na sua tela. É só salvar esse número e mandar a mensagem, e nós vamos então enviar esse material para você. Porque você merece conhecer mais a palavra de Deus, para que você tenha uma experiência profunda com o Senhor, o que dá total significado à nossa vida. Muito bem, e quanto ao mais, tudo tranquilo? Está disposto agora a ouvir uma música cujo objetivo é glorificar o nome do Senhor? Lembra do que está escrito no Salmo 37, verso 5? Este é um versinho que muitos cristãos conhecem de cor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ouça agora, Arautos do Rei, tudo entregarei. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu sei. Ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei. Quando você tem esse propósito no seu coração, e você ora a Deus e coloca-se diante dEle, com sinceridade no seu coração, dizendo: Senhor, eu quero me entregar por completo, eu quero entregar meu coração a Ti, minha vida a Ti. Acredite, o Senhor ouve, o Senhor recebe essa oração e atende
com muito prazer. Lembra do versinho que eu citei há pouco antes da música? Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega seus sonhos, seus planos. Entrega também suas tristezas, suas frustrações, suas ansiedades ao Senhor. Entrega seus medos, seus traumas. Entrega tudo ao Senhor. Confia nele. Jogue-se nos braços dele. Não é esse também o convite que Cristo nos faz? Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então é assim, entregue-se e você verá que o Senhor vai trazer paz, esperança, tranquilidade, alegria ao seu coração. Eu não estou dizendo que a sua vida por isso vai virar um mar de rosas, mas você terá a certeza, quando entregar tudo o que você tem e é a Deus, você terá a certeza de que você não está sozinho, você está unido àquele que é o nosso bendito Deus. E quem está unido a Deus não precisa temer nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bem, eu continuo com a revista Esperança, eu creio aqui na minha mão, nas minhas mãos, para insistir com você que esse é um presente que nós lhe oferecemos para lhe ajudar na compreensão da Santa Bíblia. É só você pedir hoje e agora. E mais uns dias e essa revista estará nas suas mãos para que você possa estudá-la. Veja aí o site novotempo.com/escola bíblica. Ou então você manda a mensagem pelo WhatsApp, que você também vê aí na sua tela, e nós vamos enviar essa revista gratuitamente para você. Muito bem, hora do intervalo, curtinho, eu já volto. E nós vamos refletir em mais um tema bíblico. Viu aí já o tema de hoje? Bem sugestivo, não é? Venda tudo e tenha o melhor. Eu já volto. Vale a pena esperar. Este é o programa A Voz da Profecia. E eu quero abraçar você com muito carinho e gratidão por sua audiência. Você que é um cristão, praticante, está sempre ligado aí à sua igreja, talvez você seja da Igreja Batista, ou da Assembleia de Deus, ou adventista, ou presbiteriana, metodista. Eu não sei qual é a sua igreja, talvez a Universal, a Internacional da Graça, a Igreja Deus e Amor, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Maranata, Luterana, seja qual for a sua igreja. Receba um abraço sincero e agradecido por sua amizade. Você sabe, a proposta da Rede Novo Tempo de Comunicação é anunciar o Evangelho. E todos aqueles, disse Cristo, que são da verdade, ouvem a verdade. De modo que aqui nós nos tornamos uma grande família em torno da palavra do Senhor. Deus lhe abençoe, seja qual for sua denominação religiosa, ou mesmo você que não acompanha assim, não participa, não frequenta regularmente nenhuma igreja, mas tem também o seu coração aberto para Deus nessa hora. Um abraço sincero. E eu quero orar com você antes de nós iniciarmos o tema escolhido para esse momento. Pense em Deus comigo. Pai querido, estamos aqui, Senhor, e como é bom estar na Tua presença e receber a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, faça com que esta palavra possa alcançar a mente e o coração dos Teus filhinhos e dá a eles todos a certeza de que no Senhor nós nada perdemos, pelo contrário, só temos a ganhar quando o nosso coração está ligado ao Teu. Eu te peço com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Já gostaria de iniciar com uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu abro a minha Bíblia aqui, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, e leio o verso 44. Essa parábola contada por Cristo, ela é bem curtinha, pequenininha, e apresentada em um verso só da Bíblia. Eu disse Mateus 13, 44.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ouviu bem aí? O reino dos céus, disse Cristo, é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. As parábolas se constituíam numa forma didática de Jesus expressar ensinos profundos e sublimes. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. A gente pode entender que, na parábola, na história criada por Jesus, esse tesouro é uma referência à salvação, à vida eterna. Esse tesouro é o Evangelho, é a verdade bíblica. Se você quer esse tesouro em uma palavra, eu posso dizer que esse tesouro é o próprio Senhor Jesus. E Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Se você quer também uma ideia de que poderia significar esse campo, eu posso lhe dizer que ele representa a Bíblia, porque é por meio da Bíblia que nós encontramos o tesouro, que nós encontramos Jesus. Cristo disse, João capítulo 5, verso 39, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A gente encontra nas Sagradas Escrituras o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a expressão visível da graça de Deus. E essa mensagem da graça divina por meio de Jesus Cristo permeia toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E Cristo disse, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, disse Jesus, achou e escondeu. E então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quando você encontra o tesouro que é Jesus nas Sagradas Escrituras, quando você encontra Cristo por meio da sua palavra, seu coração transborda de alegria. Eu sei o que estou falando. Eu me lembro quando eu era um garotinho aí de 10 para 11 anos de idade, e os meus pais foram à igreja adventista levando os filhos, os 5 filhos. Eu era o penúltimo dos 5, eu tinha aí de 10 para 11 anos, como eu disse, e as primeiras músicas que eu ouvi na igreja, os hinos, os primeiros sermões, as primeiras histórias na classe lá das crianças, ou os primeiros estudos bíblicos que algumas pessoas da igreja vieram fazer conosco lá em nossa casa. Tudo isso eu me lembro, apesar de ser um garoto, mas enchia o meu coração de alegria, porque eu estava descobrindo um mundo novo. O Espírito Santo, ele age no coração das crianças também, dos juvenis também. Eu tenho certeza disso, porque naqueles dias o Espírito Santo começou a atuar na minha vida e me mostrar quem é Deus, o quanto Ele me ama. Eu sabia que Jesus havia morrido na cruz, mas eu não sabia porquê, não entendia o significado daquilo, e de repente tudo isso começou a fazer sentido para mim. A morte de Cristo, a ressurreição dEle. Até os meus 11 anos de idade eu não sabia que Jesus havia prometido que voltaria a esse mundo, e quando eu soube, o meu coração pulou de alegria. Isso me faz lembrar o Salmo 16, verso 11, que diz assim, na presença do Senhor há plenitude de alegria. E Paulo diz que a alegria é um fruto do Espírito Santo em nossa vida, lembra? Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, o fruto do Espírito é, ele diz primeiro amor e já depois diz alegria, porque é assim, quando o Espírito Santo habita em nosso coração, nós temos alegria, porque há plenitude de alegria na presença do Senhor. Quer mais?
Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ei, você encontrou o tesouro escondido no campo? Então, alegre-se. Outra vez digo, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Alegre-se pelo Senhor, por ter encontrado o Senhor, por ter compreensão da palavra do Senhor, dos planos, dos propósitos, dos sonhos de Deus para a sua vida. É impossível você ser impactado pelas boas novas de salvação e não se alegrar. Quando você permite que essa mensagem chegue à sua mente e desça para o seu coração. O homem encontrou o tesouro no campo e, cheio de alegria no coração, como diz Cristo aqui, transbordante de alegria, Jesus disse, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Pense comigo, por que o homem da parábola está disposto a vender tudo o que tem? Por que abrir mão de tudo o que tem para comprar aquele campo? Porque o tesouro vale mais que tudo. O tesouro é melhor que tudo. Nada se compara ao tesouro. E sabe que outro dia, refletindo nessa parábola de Jesus, eu pensei assim, por que há cristãos que vivem ansiosos, temerosos, inseguros, vivem tristes? Porque há cristãos que colocam a sua segurança em coisas e em pessoas. Ou sim, esta é a razão porque muitos cristãos que encontraram o tesouro no campo não vivem a alegria que deviam viver, porque a segurança deles não está no tesouro encontrado no campo, mas apesar de se declararem cristãos, eles têm colocado a segurança deles em coisas e pessoas. Você se lembra da história do jovem rico, a quem Jesus disse que deveria vender tudo o que tinha? Eu vou apresentá-la para você aqui no Evangelho de Marcos, para a gente refletir um pouquinho, ainda que eu sei que essa é uma história até bem conhecida entre os cristãos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, na minha Bíblia está escrito assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Cristo estava fazendo o seu trabalho pastoral, abençoando as pessoas, realizando milagres, pregando a respeito do reino de Deus, quando de repente esse homem corre ao encontro de Jesus e ajoelha-se. Mateus diz que ele era um jovem, Lucas diz que ele era riquíssimo, e o homem vem e se ajoelha diante de Cristo. Olha que atitude! Enquanto muitos ficavam criticando e desprezando Jesus, esse aqui vem e se ajoelha diante dele, e ele faz uma pergunta: mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o que está na cabeça desse jovem riquíssimo. Ele quer saber como pode, o que ele pode fazer para herdar, para ter a vida eterna. Veja que o desejo dele é alcançar a eternidade, é a salvação. O que eu poderei fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz para ele assim: você conhece os mandamentos? Que não deve matar, que não deve adulterar, que deve honrar pai e mãe,
que não deve furtar, você conhece os mandamentos. E eu acho interessante quando ele diz assim: tudo isso tenho feito, tenho observado desde a minha juventude. Jesus, em sua infinita sabedoria, ele responde à pergunta do moço, partindo do conhecido para o desconhecido. Jesus sabia que aquele moço, desde a sua infância, conhecia os mandamentos e procurava obedecê-los. Então o mestre diz: você conhece os mandamentos? E Jesus cita alguns. E eu vejo aqui o rapaz com alegria dizendo: Senhor, tudo isso eu tenho feito, desde a minha juventude ou desde a minha meninice. E aí no verso 21 está escrito: e Jesus, olhando para ele com amor, disse: só falta uma coisa a você. A você falta o mais importante. Eu imagino o moço pensando assim: mas eu tenho procurado decorar toda a lei e obedecer todos os mandamentos. Como ele diz que está faltando uma coisa? Bom, mas se só falta uma também é fácil para quem já faz um monte. O Senhor diz: o que falta eu faço e ficamos ok. Eu poderei então herdar a vida eterna. E Jesus diz: vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Vá, venda tudo o que você tem, dá o dinheiro para os pobrezinhos. E Jesus promete e diz para ele assim: você não só vai entrar no céu, vai herdar a vida eterna, mas você terá um tesouro no céu. E o resultado é inesperado. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Suas posses eram uma coisa mais importante da sua vida. Seu tesouro estava na terra e não no céu. Quando Jesus diz assim: vai, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, é como se Cristo dissesse: você confia no que você tem, no que você é, no que você faz. Mas você precisa aprender a confiar em mim, a depender de mim. Eu devo ser a sua segurança e o céu deve ser a sua esperança. Venda tudo e então você não terá mais nada e eu serei tudo para você. A sua segurança não está no que você tem, no que você faz ou no que você é, mas naquele de quem você depende. Esse homem vivia e, pelo que tudo indica, continuou vivendo ansioso e triste por buscar em suas posses a sua segurança. Essa é uma história com um final triste, mas a Bíblia nos apresenta histórias reais e a vida é assim. Uns escolhem o Senhor, outros escolhem coisas em lugar do Senhor. Uns colocam sua segurança em Deus e outros colocam sua segurança nas coisas materiais, nas riquezas desse mundo. E eu posso lhe dizer que há outros que até se consideram cristãos, mas eles fazem de pessoas o seu alicerce, a sua segurança. Como filhos de Deus, discípulos de Cristo, devemos amar todas as pessoas, é lógico, porém nós não podemos nos impressionar, nos encantar muito com essas pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas falham. Sabe disso, não sabe? Gente decepciona, pessoas mentem, traem, se acovardam. Nós, seres humanos, somos volúveis, inconstantes. O ser humano, ele desiste, ele se esquece, muda, se afasta. Pessoas morrem. Você e eu não podemos colocar a nossa segurança em pessoas. E o Senhor Jesus Cristo vivia assim, com essa sabedoria. Veja como são interessantes as palavras de João ao analisar o comportamento de Jesus. Eu vou mostrar para você aqui no Evangelho de João, no capítulo 2. Outro dia, meditando também nessas palavras, eu fiquei pensando: Senhor, me ajude a ter a sabedoria do meu mestre, do Senhor Jesus Cristo, pelo menos um pouquinho dessa sabedoria. João capítulo 2, aqui nos versos 23. Isso, 23 a 25, está escrito, ouça bem:
Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Interessante, não é? Está escrito que Jesus, durante a festa da Páscoa, está pregando e muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Esse é o primeiro registro de uma resposta pública favorável à mensagem de Cristo. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não alimentava grandes expectativas nos homens, nos seres humanos, porque ele conhecia a inconstância do coração humano. Jesus sabia que muitos que naquele momento queriam aclamá-lo rei, o abandonariam e finalmente clamariam por sua morte. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 6, está registrado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Tendo apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão de milhares de pessoas. E está escrito que no dia seguinte, à multiplicação, ao milagre, a multidão era ainda maior do que no dia anterior, no dia em que o milagre foi efetuado. Mas Jesus sentiu-se triste. E ele disse assim para aquelas pessoas: vocês estão aqui não porque viram sinais, mas porque comeram e se fartaram. Como se Cristo dissesse: vocês estão aqui não porque vocês entenderam a mensagem, o ensino. Vocês estão aqui só pelo milagre em si, pelo fato de terem comido, de terem se alimentado. Vocês devem trabalhar, disse Cristo, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus estava dizendo: ei, não priorizem as coisas materiais e sim espirituais. E na sequência, um forte embate. Eu estou citando João capítulo 6. Um forte embate entre Cristo e os judeus. Eles pedem mais milagres. E chegam a dizer que no tempo de Moisés o pão do céu era dado todos os dias, como uma insinuação do tipo assim: e o seu? Foi apenas ontem? Não vai ter mais? Então nosso mestre disse: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, diz Cristo, por mim viverá. Todavia, esse sublime ensino não foi compreendido pela maioria. E João diz que as pessoas disseram assim: esse discurso é muito duro, quem pode suportá-lo? Quem pode compreendê-lo? E aqui no Evangelho de João, capítulo 6, no verso 66, está escrito assim na minha Bíblia: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não compreenderam a mensagem de Cristo? Jesus não fez naquele momento um novo milagre, atendendo às expectativas deles? Então eles disseram: não queremos mais segui-lo. Viraram as costas para Jesus, desistiram do Mestre. Eles não se esforçaram para entender e seguir o Evangelho. Eles queriam apenas beneficiar-se do Evangelho, de Jesus. E um benefício meramente material. Se não vai ter mais milagre, se não vai ter comida grátis, a gente vai embora. E olha aqui uma coisa, você sabe que ainda hoje há muitos que vão à igreja somente em busca de milagres, de bênçãos materiais? E também, permita-me a franqueza, não faltam pregadores, entre aspas,
que prometem milagres porque sabem que assim terão garantido o seu público. Eu posso dizer que é um jogo de interesses, onde um ganancioso explora e ilude gananciosos. Oh, Deus tenha misericórdia dessa realidade na qual nós vivemos hoje. Agora, versos 67 a 69. Tem uma parte bonita aqui. Está escrito: então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. E vocês também vão se retirar, disse Jesus. Vocês vão embora? Ele perguntou. Pedro respondeu, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Veja, é sempre assim. O Evangelho causa divisão, porque uns rejeitam e outros aceitam. Para uns, como na declaração de Pedro, Jesus é um tesouro de valor inestimável, mas para outros, como os muitos que resolveram abandonar Jesus aquele dia, o Evangelho não passava de uma tolice ou uma loucura. E eu lhe pergunto, de que lado você está? Você está entre aqueles que desprezam o Evangelho ou entre aqueles que já descobriram que esse é um tesouro de valor inestimável? E tem mais uma coisa, por causa do tesouro, às vezes é preciso abrir mão até de relacionamentos com pessoas às quais nós amamos. Determinado dia Jesus surpreendeu quando disse as palavras que estão registradas aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Você sabe, Jesus tinha prazer em pregar a respeito do amor, do perdão, da graça, dos relacionamentos saudáveis que devem ser cultivados. Mas Cristo surpreendeu quando disse essas palavras que eu tenho aqui em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34, Cristo diz assim, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Verso 37, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ei, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Diz Cristo, eu vim trazer espada. E alguém dirá, mas Jesus não é o príncipe da paz, porque ele disse que veio trazer espada? Eu vim causar, diz Cristo, divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Aqui a nora e a sogra, a gente sabe que nem precisa de Jesus para causar divisão. Há aqui um potencial muito grande para conflitos. Por que acontece divisão? Por que o Evangelho muitas vezes divide como uma espada? Porque assim, uns aceitam e outros rejeitam. O que Cristo está dizendo aqui é que se você tem recebido o Evangelho e pessoas queridas suas dentro de sua própria casa o rejeitam, você não pode desistir do Evangelho por causa deles. Pelo contrário, você deve permanecer em Cristo. Eu conheço a história de uma mulher que se converteu ao Senhor de todo o coração e já era casada, porém o marido resistiu ao Evangelho. E um dia o marido disse para essa irmã querida assim, você tem que escolher entre eu e a sua igreja. E ela disse assim, não, essa escolha não é entre você e a igreja, é entre eu e Jesus, é entre você e Jesus. Porque eu estou na igreja é por causa de Jesus. Ele disse, como você quiser, mas você vai ter que escolher então, entre eu e Jesus. Porque eu não vou ficar contigo. Se você continuar com essa história de igreja, de evangelho, de Jesus, você tem que escolher. Ou eu ou Jesus.
E ela disse para ele assim: eu não gostaria que você fosse embora. Nós somos casados, nós somos uma família, nós temos filhos. Não vá embora. Mas eu não vou, disse ela, deixar Jesus. E sabe o que aconteceu? Aquele homem foi embora. E quando estava saindo de casa, ele disse para ela assim: quando você estiver com fome, quando seus filhos pedirem comida, então peça a Jesus para que Ele alimente você e os seus 4 filhos. No fim do mês, peça a Jesus para pagar o seu aluguel. E aquele homem colocou suas roupas numa mala, foi embora, desapareceu. Aquela irmã querida ficou sozinha. E sozinha, com a bênção de Deus, é claro, ela criou e educou os 4 filhos. Porém, 30 anos depois, do dia quando aquele homem foi embora, o marido voltou para casa, doente, com câncer, sem nada e sem ninguém. E ele pediu ajuda à sua ex-esposa, aquela irmã querida. E a nossa irmã, uma mulher de Deus, contrariando os filhos, ela decidiu levar aquele homem para dentro de sua casa, o colocou num quarto de hóspedes e tratou dele. Um dia, ele disse assim para ela, no seu leito, sofrendo, ele disse assim para ela: por que você me ajuda? Por que você me recebeu de volta? Por que você tem cuidado de mim? E ela disse assim: por causa de Jesus. Alguns minutos depois ele a chamou de volta e ela viu que ele estava com os olhos cheios de lágrimas. E ele disse assim: interessante, por causa de Jesus eu lhe deixei e você me ajuda por causa de Jesus? E é claro que a irmã aproveitou para falar do amor de Cristo para aquele homem. E então ele quis saber mais sobre Jesus. Alguns irmãos da igreja foram até a casa e passaram a estudar a Bíblia com ele. E aquele homem foi batizado alguns meses antes de morrer. Que exemplo, que testemunho maravilhoso! Aos que escolhem viver em fidelidade a Cristo, há uma promessa linda. Eu cito para você Mateus 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, e eu acrescento aqui marido, mulher, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Oh, acredite, você e eu não perdemos nada quando nós vendemos tudo, porque aí nós passamos a ter o melhor. Quando nós desistimos de coisas, e se necessário for de relacionamentos com pessoas que nós amamos, mas não querem mais se relacionar conosco por causa do nosso Cristo, quando nós perdemos coisas e até pessoas por causa de Jesus, nós não estamos perdendo nada, porque Cristo disse que aquele que tiver deixado casas, irmãos, campos, amigos, por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e no futuro a vida eterna. Entenda o receber muitas vezes mais aqui, não em relação a bênçãos materiais, mas em relação a uma vida com propósito, com sentido, uma vida com esperança. E Jesus diz, no futuro, a vida eterna. Ou acredite, só há plenitude em Deus. Não se deixe enganar, não se deixe iludir, só há plenitude e permanência em Deus. Não em coisas ou em pessoas, mas somente em Deus. Nele estão nossa origem, nossa identidade, nosso propósito e nosso destino. Ele é o único que não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Sua palavra é certa, é infalível. O profeta Isaías diz, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em Deus há satisfação plena, permanente e eterna. Só Ele é capaz de satisfazer os anseios mais profundos do coração humano. Só Ele é capaz de matar a fome e a sede da alma. Louvado seja o nome do Senhor.
permaneça no Senhor. Se preciso for, venda tudo e tenha o melhor, mas não abra mão do tesouro precioso que você encontrou no campo, na palavra de Deus. Vamos agora ouvir a música. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para glorificar o nome do Senhor. E esta canção diz que vale a pena esperar, ainda que você tenha que esperar por muito tempo, ainda que você tenha que abrir mão de pessoas ou de coisas, vale a pena esperar, porque vai chegar o glorioso dia quando o Senhor cumprirá a sua palavra final e nós estaremos com Ele para sempre. Ouça agora essa linda canção e depois eu oro com você. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu, quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entrem meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei, quem abriu seu coração, pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu.
que com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. O povo de Deus é o povo da esperança. A nossa esperança está centrada no Senhor. A gente não só espera, a gente espera com esperança. A espera pode ser monótona, cansativa, desanimadora, mas a esperança é criativa, é dinâmica. A esperança do cristão está centrada em Deus e na sua palavra. Nós não só esperamos, nós esperamos com esperança, porque nós sabemos que o Senhor cumprirá a sua palavra final. E em algum momento, no momento certo, segundo a sua infinita sabedoria, Ele se manifestará em glória para buscar os seus filhos. Portanto, você, creia, vale a pena esperar. O dia do Senhor vai chegar. E se você viver nesse mundo correndo atrás apenas de interesses materiais, ou tentando colocar sua segurança e sua esperança em pessoas, inevitavelmente você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles sabem em quem estão esperando, em quem estão confiando. E o nosso Deus é fiel, Ele não falha. Um dia Ele vai dizer para você e para mim: venha, bendito do meu Pai, e possua o reino que está preparado para você. Entre no gozo, na alegria, no reino do seu Senhor. Que dia maravilhoso será esse. Tomara que você e eu, nós estejamos prontos para, sendo necessário, abrirmos mão de tudo para termos o melhor, para termos Jesus. Deus abençoe. Permaneça firme nesse propósito e não desista por absolutamente nada ou ninguém. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, permaneça ligado ao tesouro que você encontrou no campo e viva com grande alegria, porque você encontrou o que há de melhor nessa vida. Vamos orar juntos? Glorificado seja teu nome, Senhor, porque sabemos que Jesus Cristo é o melhor que nós poderíamos encontrar nessa vida e nós já o encontramos. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos em Cristo, na Tua palavra. Mesmo que passemos por lutas e dificuldades, que nós não desistamos do Senhor, nosso tesouro precioso. Em nome desse Jesus bendito nós oramos. Amém. Amém, amém. Deus seja glorificado na sua vida. Parabéns por ter o seu coração aberto para Deus e estar ouvindo a palavra do Senhor e participar desse momento de louvor, de orações e de estudo da Santa Bíblia. Que Ele continue guiando você, guiando os seus passos e dando a você uma vida com alegria, com sentido, com propósito. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê na próxima semana. Tchau.